Eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida irmandade e também com as visitas do canal. Posto esta obra no canal Obras de Deus. Deus seja louvado. Amém. Meus queridos, já por 3 dias estou tentando gravar essa obra aqui, mas fui interrompido. Não. Chegou uma pessoa que quase caiu em cima aqui de onde que eu estava aqui. Mas louvado seja Deus. Eu sinto Deus de contar esta obra para você aí que de repente o Senhor põe no meu coração dizer essas palavras, essas coisas. Para você que de repente está orando aí e pode ser que o inimigo, a voz do inimigo está muito mais alta na sua mente, nos seus pensamentos, do que a voz do Senhor. Louvado seja Deus. Grandioso é Deus. Então eu quero dizer para você, referente a essa obra, de oração, de uma das orações que eu fiz a Deus uma vez, na verdade foram 2 vezes. Eu não sei assim na época quando aconteceu, a data, a situação, se eu estava empregado ou desempregado. Desempregado eu sei que eu estava, estou lembrando aqui da obra. O Senhor me trouxe avante a memória essa obra. É o seguinte, eu estava desempregado, lembro-me agora, eu me lembro. Estava desempregado, né? Eu saí do serviço lá, a qual eu tinha antes, porque não estava dando para servir a Deus. Eu trabalhava num lugar que era de segunda a segunda e eu tinha uma folga só durante a semana, era nas quartas-feiras. Então tudo aquilo que possa apresentar o que seja, o nome da pessoa e etc e tal, que possa de certa forma levar a pensar que é uma pessoa, os irmãos já sabem aí que eu não vou falar. E muitas coisas às vezes eu não falo porque a pessoa ou algum lugar possa ser, mas é aquele lugar ali que o irmão está falando. Não, a intenção não é essa. A intenção é contar a obra de Deus do jeito que aconteceu, sem tirar e nem pôr nada. Eu só tiro só alguma coisa que possa identificar as pessoas, que era a palavra certa que eu estava procurando, e talvez os lugares. Então, aconteceu assim. Então eu estava desempregado, eu havia, como eu disse outrora, trabalhar de segunda a segunda, uma folga na semana, voltando aqui o raciocínio, e então não estava dando para servir a Deus, não estava dando para ir na igreja, não estava dando nada. Louvado seja Deus, e agradeço muito a Deus também pelo período que eu trabalhei naquela empresa. Louvado seja Deus, e tudo dá graças. Vou falar um pouquinho mais rápido para chegar no contexto. E com isso, meus irmãos, louvado seja Deus. Como eu já disse outrora que 1 hora por dia eu tirava em oração, né, junto com outros irmãos até, né, todos os dias, menos aos sábados e aos domingos, que o domingo era outra situação. E uma dessas orações eu me lembro que eu fui apresentar diante de Deus, pedir um serviço para Deus. Mas, meus irmãos, quando falares com Deus, entrar nos teus aposentos, com o teu Criador, meus irmãos, olha, louvado seja Deus, pode confiar, o Senhor ouve a sua oração. O Senhor ouve a sua oração. E eu, sabendo que o Senhor estava ouvindo, clamando a Deus, buscando o céu, buscando o Senhor, na verdade, eu pedi a Deus um serviço. Eu não vou dizer tanta coisa sobre como eu pedi na minha particularidade com o Senhor, mas eu pedi assim, 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 assado. O Senhor dava na oração. E assim continuou. E vida que segue. Falei com o Senhor, terminou a oração e tal. Da outra vez que eu fui orar, o Senhor me trouxe a continuação da oração. O Senhor me trouxe na oração a continuação daquela oração. E eu continuei pedindo assim, 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 a continuação, não é a mesma coisa. Assim, 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 e foi lá não sei quando determinado tempo. Mas eu me recordo assim, um pouquinho, que foi uma oração assim, como se eu tivesse parado para orar só sobre aquilo, mais ou menos isso. Então foi um tempo assim extenso, dentro da continuação daquela oração. Louvado seja Deus, vida que segue. Eu não me recordo agora se teve um terceiro tempo, eu não me recordo. É como a palavra diz, né, que a gente chama, se a gente orar, a gente está chamando a existência a fé, né? A gente está chamando a existência aquilo que nossos olhos não estão vendo ainda. E falando com o Senhor que é o Criador.
E assim foi. E eu falei com Deus em oração, louvado seja Deus, santo é Deus, e fui tocando a vida. Louvado seja Deus. Desempregado, né? Glória a Deus por isso também. E imprimi alguns currículos e saí. Eu sou da moda antiga, né? Que a gente saía e tal. Hoje em dia tem aplicativos aí de empregos, né? Para quem não sabe, talvez está em casa, tem aplicativo que pode dar emprego. Eu já consegui uns 2 empregos através de aplicativo. Só procurar na sua cidade qual que é o aplicativo de emprego. Então nessa época aí, meus irmãos e visitas do canal, se sentir, se inscreve no canal aí, assim, o sininho de notificações, sempre que tiver uma obra, seu celular vai passar aí te falando. Eu sinto também dizer isso aí. E aí, continuando aqui a obra, eu saí para procurar esse serviço, esse emprego. Imprimi muitos currículos. Eu saí de manhã e ia voltar só à tarde. Depois que tivesse feito caminhão barulhento, então eu tivesse feito todo o procedimento lá que eu precisava para procurar o serviço, e fui passando nas empresas. Eu não fui com uma empresa específica na cabeça, não. E fui passando nas empresas. Aí chegou um determinado tempo, acho que eu tinha 1 ou 2 currículos só. Eu passei num lugar e olhei numa loja que eu também não vou dizer de que é. Olhei naquela loja ali. Hoje eu tenho outra cabeça do que essa época. Eu creio que essa época era em meados de 2009, por aí, 2010 ou 2011, se eu não me engano. Olhei naquela loja ali, era uma loja assim, aos olhos humanos que nós somos, né? Glória a Deus, também somos servos de Deus, filhos de Deus, vão morar na glória, louvado seja Deus, né? Não vou entrar nessa parte tanto aí falando sobre isso, mas eu olhei naquela lojinha lá, assim, falei assim, não, ali é só uma loja, eu acho que eu não vou querer trabalhar ali não. Mas na hora eu já pensei, falei assim, ó, um soldado, ele tá na guerra, ele tem que partir para cima, né? Assim, eu já tô aqui mesmo, saio para fazer isso, eu vou fazer isso. Mas eu olhei para aquela loja, o primeiro sentimento foi esse, nos meus pensamentos, vamos dizer assim. Mas depois eu coloquei e falei, não, de forma alguma. Aquela loja ali eu vou tratar como se fosse com a mesma honra do que todas as outras lojas. Aí, meus irmãos, assim, debaixo de oração, na comunhão, andando, falando com Deus, e ela estava um pouco longe, assim, estava mais ou menos uns 2 quarteirões, assim, de onde eu estava, jogando, assim, mais ou menos uns 150 metros de onde que eu estava. Aí eu fui lá andando, né? Não tinha muitas lojas, não tinha só mais aquela ali. Cheguei naquele lugar lá, como tem que fazer, né? Cheguei, me apresentei e tal, pedindo uma oportunidade para trabalhar e etc e tal, né? Entreguei um currículo, mas naquele momento tinha um senhor lá sentado. Roupas humildes, eu não vou falar tanta coisa para não entregar também, né? Roupas humildes, assim, roupas bem usadas e tal. Aí falou, olha, é aquele senhor ali que o senhor tem que falar. Aí eu fui lá conversar com ele, pedi licença e tal. E comecei a conversar com ele, ele falou, ó, senta aqui. Um escritório, uma mesa assim de escritório mais ao fundo, bem humilde, sabe, assim, bem de anos e anos e anos e anos e anos de uso. Cadeiras barulhentas, eu não vou falar tanta coisa, mas só para os irmãos entenderem. Mas eu fui aquilo ali como se fosse a bola da vez, né? Eu tenho aquele caráter que o Senhor colocou no meu coração, trabalhe como se você estivesse trabalhando para o Senhor. Faça um bom trabalho. Então fui bem apresentado ali, bem apresentável naquele lugar. Tratei assim, falei o melhor português que eu podia, não querendo me destacar ou ser melhor do que ninguém, mas com esse intuito. E o meu serviço ali naquele momento era achar um emprego, sabendo que estava fazendo aquilo, porque o Senhor manda, nós temos que fazer isso, né? Louvado seja Deus, como se fosse trabalhando para o Senhor, mesmo desempregado. Não, sou um servo de Deus e vou lá e pronto. E eu sentei naquela cadeira ali, essa obra é para a honra e a glória do Senhor, fica até o final, parece parecer outra coisa, mas não é. Sentei naquela cadeira ali e comecei a falar com aquele senhor. Aí ele pegou, olhou para mim assim e começou a falar da empresa dele. E nisso eu senti assim fortemente o senhor me dando um sentimento assim de anota o que ele está dizendo. Aí eu já estava com a minha pasta, eu fui assim como se fosse os trajes quase de um advogado, tirando o paletó, mas um servo de Deus, vamos assim dizer, né? Não um advogado, um servo de Deus. E eu já tirei ele da minha mochila ali, da minha pasta de couro, que tinha uma pasta de couro na mão. Tirei um bloco, um caderno, se eu não me engano, um bloco que na verdade é tipo um caderno, um bloco maior no formato de um caderno, se eu não me engano, né? E comecei a anotar aquilo que aquele senhor falava para mim. E ele foi falando, e eu notei que ele gostou de falar e gostou que eu anotasse. E eu fui anotando alguns pontos do que ele me contava, fui fazendo aquela situação ali que eu senti no coração de fazer isso, né? Na comunhão. Já estava na comunhão com o Senhor.
e fui fazendo aquilo que estava no meu coração e tal. Ele falava e de repente eu perguntava alguma coisa, anotava e tal. Meus irmãos, eu tive uma reunião com aquele senhor de quase 3 horas. Ele gostou de me falar, eu gostei de ouvir e anotava. Quase 3 horas. Ele falou de uma empresa, falou de 2 empresas, falou da terceira empresa, tudo dele, daquele local que eu comentei citar no princípio. Por isso que eu dei alguns detalhes a mais. Mesa surrada de escritório, com todo respeito eu falo isso, né? Que eu não quero, mesmo não falando quem seja, eu não quero denigrir por honra, né? Por honra até mesmo da pessoa. E a intenção não é denigrir, é contar a obra do jeito que aconteceu. Escritório mais ao fundo, tinha algumas coisas ali meio bagunçadas, sabe? Mas assim, ele foi falando, eu fui sentindo o coração, fui anotando, fui perguntando e tal, umas 3 horas. Aí chegou um cliente dele. A hora que chegou um cliente dele, eu agradeci, ele falou, mas você já vai, senta aqui do meu lado. Me chamou para sentar do lado dele e pediu o cliente dele para entrar. Era um cliente, assim, financeiramente de porte médio. Estava fazendo ali negociações na casa dos 40, 50 mil. Vou dizer que seja médio, né? Para hoje, a minha concepção de hoje, meu ponto de vista. Dos 40, 50 mil. E ele me introduzia, no modo de dizer, dentro da reunião. E ele falava, o que você acha? Aí o rapaz, olha o tanto que Deus trabalha. Quando o senhor quer fazer obra, não tem jeito. O senhor faz obra. Nada segura o Senhor, nada para na frente do Senhor. Tanto que o Senhor falou assim, não seja como o cavalo que, se não de outra sorte, através de puxões e freios de cabestro, não te obedece, só te obedece se você fizer isso, né? Então assim, eu ficava. E aqueles 2 rapazes que chegaram para fazer reunião com esse senhor, reunião de negócio, um deles olhou para mim, eu não sei se o senhor deu a ele a me conhecer, mas ele virou para mim e falou assim, você é isso. Mas ele falou uma coisa que era verdade. E eu peguei e falei, sim. Você é crente assim, mais ou menos isso. Você é crente assim, de tal lugar e não sei o que. Eu peguei e falei, sim, porque realmente era. Aí esse senhor que eu fazia reunião com ele outrora, que estava comentando com os irmãos, ele olhou para mim assim e falou assim, então se eu te chamar de pastor, você é pastor então. Aí nisso, parece que aquilo ali que ele falou para mim, aquela reunião que estava outrora tensa, entre os 4, me incluindo ao meio, eu não estava tenso não, eu estava um pouquinho porque eu não sabia do que se tratava, né, na empresa, nessa empresa que estava dentro daquela que eu fui ali, mas se estendendo para outros segmentos que eu imaginava jamais que teria. Aí já ficou uma situação agradável, olha aí, Deus movendo, falou do Senhor, falou alguma coisa assim, o Senhor já estava ali, tirou aquela tensão, aqueles nervos meio quase aflorados à pele, tirou aquela situação ali. E eu continuei lá na minha, aí já estávamos rindo e tudo mais, e cafezinho para cá, cafezinho para lá, nessa reunião. Essa reunião deve ter durado ali na faixa de 1h30, mais ou menos. E eu participei daquela reunião e ajudei aquele senhor a fechar aquele contrato, aquele negócio. Fechar parcialmente aquele negócio, né? Vamos dizer assim. O correto a dizer foi isso. E acabou aquela reunião e eu não sabia mais o que eu faria, né? Com aqueles 2 senhores. Eu não sabia mais o que eu iria fazer ali e tal. Nossa, tem umas motos muito barulhentas. Eu não sabia mais o que eu faria naquele local ali e tal. E ele virou pra mim e falou assim, não vou citar nem meu nome, apesar de já ter outras obras com meu nome aí e tal. Falou, sou fulano de tal. É o seguinte, o senhor já sabe tudo referente a tudo que eu te falei das minhas lojas e tal. Se o senhor achar que deve, que quer, que tem interesse em alguma coisa, traz para mim aí alguma coisa que o senhor acha que deve ser feita nas minhas empresas aqui. Quando o senhor achar que deve, nem preocupa com isso não, sabe? Também não estou te oferecendo emprego não, mas se o senhor achar que deve, vai que a gente consegue te colocar em algum lugarzinho aqui e tal. Meus irmãos, aquela já era a oportunidade. E tem tantas obras, tem até mais obra que eu já lembrei aqui referente a isso. Se você trabalha de repente com venda, trata o seu cliente, talvez seja a pessoa mais humilde. Você olha para a pessoa, igual teve um cliente que eu atendi em outro segmento, a pessoa chegou lá para comprar um apartamento, eu já fui corretor imobiliário, a pessoa chegou lá para comprar um apartamento, eu já cheguei antes. A gente tem que fazer um serviço melhor do que todos, porque olha que o corretor imobiliário, ele é o patrão dele de si mesmo, ele é autônomo, né? Vamos dizer assim, é autônomo na verdade. Aí eu lembro de contar um pedacinho dessa obra aqui sobre não perder as pequenas oportunidades, é a palavra que o senhor coloca no meu coração.
trate a pequena oportunidade como a oportunidade do dia. Mesmo que você tiver umas 10, cada uma seja a oportunidade do dia. Que o Senhor te deu, a porta que Deus abre. Porque pode ser que para os teus olhos, aquela porta pequenininha, talvez não vai passar nem a mão naquela porta ali, talvez ela não vai te satisfazer no sentido financeiro, porque serviço, a maioria é sentido financeiro, mas é uma oportunidade, uma portinha que você está vendo com seus olhos naturais ali, que o Senhor talvez está colocando à sua frente, mas trate como se fosse a porta, aquela porta que você está precisando mesmo, e faça o que tem que ser segundo os princípios de Deus. Louvado seja Deus. E assim eu atendi aquele homem, mas antes de chegar naquele apartamento que eu ia mostrar, que não é dessa obra que eu comecei a dizer, eu já cheguei naquele local ali com o carro, já pesquisei em volta todas as placas escrito vendas de apartamento, já fiz um preço de mercado, tá vendo? Além daquilo que era para ser. Quando eu digo que além daquilo que era para ser, é o seguinte: se eu fui ali mostrar aquele apartamento X que eu já estava acostumado ali, aqui eu ia mostrar, o que eu fiz? Eu já cheguei antecipadamente 1 hora, já olhei em volta tudinho que estava à venda, já pedi para olhar os apartamentos, já anotei os valores dos apartamentos, para saber o preço de mercado, a metragem do apartamento, como que ele era, que cabia o ponto negativo, né, e positivo do lugar e de outros imóveis na região, porque se aquele senhor falasse, não, eu quero ver mais o que tem em volta, eu também venderia os que tem em volta. Então assim, não faça apenas o que o seu patrão, o que o chefe, que a empresa pede, faça um pouquinho mais, faça mais, como se estivesse trabalhando para o Senhor. Então, que essa porta não seja aquela portinha ou a porta, mas seja a porta do dia. Não sei se virou uma bagunça o que eu disse para entender, mas cada oportunidade seja a oportunidade que o Senhor te deu. E assim foi, meus queridos. Resumindo tudo, 1 hora depois, mais ou menos, olha, eu cheguei 1 hora antecipado, no horário o senhorzinho lá, o senhor não tinha chegado. 1 hora depois de ligar para ele, ele chegou lá. Chegou com todo o respeito que eu vou dizer, em um Fiat 147 prata queimado do sol. Tratei ele, meus irmãos, como se ele fosse o comprador da vez, que realmente era, mas não tratei com desprezo, com coisa alguma, como se fosse a porta que o Senhor abriu para mim, a porta que o Senhor colocou na minha frente. Tratei, atendi bem, mostrei, etc e tal, dali coisa. Ele chegou até meio com, como se diz o outro, com aquele negócio que a pessoa parece estar meio diminuída, sabe? A pessoa tem que falar alguma coisa, provar que não era aquilo. Entendeu? Eu esqueci. Autoestima baixa. Ele chegou porque chegou naquele carro. E hora nenhuma, eu falei, não preocupa, que senão ele porque quando eu tinha uma caminhonete, atendi aquele senhor bem e tal, e tinha até um vazamento naquele apartamento. Não, isso aí com certeza, o senhor tem 5 anos de garantia no imóvel e tal. E depois de tudo eu fui pro fechamento. Falei, e aí? Posso passar a proposta do senhor? Aí ele virou para mim pelo atendimento e falou assim, vamos fazer o seguinte. Ele virou para mim, na época eu não lembro quanto custava, mas ele tinha dinheiro para comprar 2 apartamentos. Tratei desse jeito. Então, meus queridos, voltando àquela obra qual eu já estendi até por essa parte que não era para estender tanto, o que eu fiz? Vi aquela oportunidade que o senhor me deu, e aquele senhor virou para mim, voltando para a obra, falou para mim, referente a se eu achar que tivesse, que quisesse, e não sei o que, como eu tinha notado muitas coisas lá, e se um dia quisesse levar para ele alguma coisa que eu poderia fazer, e etc e tal. Beleza, voltando para a questão da obra lá. Aí o que eu fiz? Isso foi na sexta. Passei o sábado, orei a Deus, né, no sábado, domingo e tal, e o Senhor encheu no meu coração e me deu direção. O Senhor me deu direção. E eu comecei a empresa por empresa, coloquei na ponta do papel, desde a vestimenta dos funcionários, desde tudo que o Senhor me deu para colocar, coloquei formatado, em pasta, tudo bonitinho, com capa, com tudo, meus queridos. Aquela era a oportunidade que o Senhor me deu. E olha que eu fui ali para talvez ser, de repente, até um vendedor, né? Um vendedor de balcão, ou não sei, eu precisava de um serviço. E eu tratei aquela oportunidade como a oportunidade. Louvado seja Deus. E não é só a oportunidade, mas é a oportunidade que Deus, o Senhor, me deu. E é muito mais além do que a oportunidade ao Senhor. E assim eu fiz. Segunda-feira, no domingo à tarde eu terminei tudo. Eu passei o sábado e o domingo trabalhando, né, nessa questão. E na segunda-feira, antes das 8, eu estava na porta da empresa lá esperando. A hora que ele me viu, ele olhou assim, sabe? Eu notei que ele ficou meio querendo me lembrar de onde que era, mas lembrou rapidinho. Ajudei até a abrir a empresa lá, né, esse local. E a hora que tudo aberto, ele me chamou para a sala dele e eu fui lá.
agradeci e tal. Vou pular um pouco dessa parte, está ficando muito grande essa obra aqui, mas fica até o final, meus queridos. E nisso, meus irmãos, apresentei para ele toda aquela questão ali. Ele, assim, era um senhor tão, vamos dizer assim, financeiramente tranquilo, que tinha até, ele nem gostava de ler. Ele chamou uma pessoa para ler para ele. E foi lendo, e eu sentado lá, só escutando. E foi lendo, referente à empresa tal, eu não vou citar tanta coisa aqui, né, meus queridos? Louvado seja Deus. E falou e tal, as coisas e tal, daí depois foi falando. A hora que terminou outro dia, aí ele agradeceu a pessoa que estava lendo, ficou me olhando assim, falou assim: olha, eu tenho uma oportunidade aqui para te oferecer. Eu quero te oferecer, não uma oportunidade, eu quero te oferecer uma vaga. Na verdade, ele colocou as empresas dele abaixo de mim até. Ele falou assim, não falou que iria me oferecer uma oportunidade, não. Ele falou assim: eu tenho uma vaga para te oferecer, eu não sei se você vai querer, mas se você querer, é muito bem-vindo. Virou para mim e falou assim: olha, nessa cadeira aí sentaram pessoas com graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e nenhuma fez o que você fez. Nenhuma teve tudo isso aqui que você colocou. Eu estou impressionado, tudo isso aqui que você fez. E eu tenho uma vaga aqui para te oferecer, que é a vaga de gerente geral de todos os meus negócios. Desse jeito, meus irmãos. Gerente geral de todos os meus negócios, que veio de encontro com a oração, veio de encontro com aquele pedido feito ao Senhor em oração lá atrás. Que o Senhor hoje, pregando no meu coração, me lembrando, trazendo em memória essa obra começou dessa forma. Ela começou desse jeito. E eu não lembrava tanto. Mas o Senhor, já que me lembrou, creio eu que o Senhor me lembrou sobre essa obra, o Senhor já pegou e já me mostrou sobre o que é. E com isso, meus irmãos, eu na minha mente eu estava assim: Jesus amado, ele está falando que se eu quiser e tudo mais, ele não, mas claro que eu quero, pensando. Aí eu virei para ele e falei assim: vai ser uma grande honra, uma grande oportunidade que o Senhor está me dando, e eu espero não decepcioná-lo. Eu aceito sim, e já te agradeço desde pronto. E nisso ele já ficou feliz, olha só, ele ficou feliz e já chamou o pessoal que trabalhava ali na empresa, sabe, da diretoria, etc e tal, já me apresentou para todos, não quis nem saber de documentação, depois que foi falar de documentação e etc e tal, já me apresentou para todos. E meus irmãos, não vou estender demais essa obra o Senhor fez, louvado seja Deus. Pegou um rapaz que aos olhos do homem era um rapaz desempregado, né? Havia começado o curso de Direito, não tinha terminado o curso de Direito ainda, sabe? Estava na luta ainda, na verdade, de faculdade, tinha até travado a faculdade, louvado seja Deus. Então, aos olhos dos homens, era assim, era um rapaz totalmente desqualificado, mas com Deus, em oração, e clamando. Eu não estou dizendo para você não estudar, estude mesmo. A palavra fala: gaste o que tiver para obter o conhecimento. Então a palavra fala para a gente obter o conhecimento, a gente estudar, a gente buscar, e por aí os irmãos já sabem por outras obras que eu já contei. E nisso, meus queridos, eu entrei naquela empresa, foi um momento de grande aprendizado também. Nossa, graças a Deus, glória a Deus, o Senhor honrou-me muito dentro daquela empresa. Volto a dizer, o Senhor honrou-me muito dentro daquela empresa. Aquela empresa deslanchou. Estou dizendo aquela empresa como é o local de deslanche de tudo das outras 5 empresas. Fiquei gerente em 5 segmentos de empresas, graças a Deus. Olha, aquele senhor me deu um treinamento muito bom, porque tinha segmento ali, mexi com gado de corte, e eu não entendia nada de gado de corte. Aquele senhor sentiu de Deus e me ensinou tudo sobre animal de corte, e nós ficamos muito amigos. Onde você via aquele senhor, você podia me procurar, que eu estava próximo. Ele queria que eu sempre ficasse junto com ele lá, me ensinou tudo. Para você ver, tinha imobiliária, fui gerente. Um desses negócios era imobiliária, uns outros negócios eram 2 fazendas no segmento de animal de corte. Já chegou a ter 800 cabeças de gado nas fazendas. Então tinha pessoas para administrar, tinha muitas coisas. Eu não vou dizer mais sobre outras coisas. E essa imobiliária era imobiliária de imóveis próprios. Era um senhor afortunado financeiramente. Então assim, não vou dizer mais para não dar se alguém pensar que é alguma coisa, mas tinham mais
3 empresas. Falei de 2, não, uma empresa, tinham mais 2 empresas ainda, e estávamos abrindo a 6ª empresa. Então assim, eu trabalhava por 2,5 naquela empresa, conseguimos bons faturamentos com a graça de Deus. Ele olhava para mim assim, coisas que não aconteciam na empresa, eu notei isso aí várias vezes, coisas que não aconteciam na empresa. Ele era de uma outra religião, né, que eu não vou citar nome também, mas é uma aí que adora algumas imagens e tal. E o senhor veio fazendo obra. Teve negociações, igual eu disse outrora, que ele olhava às vezes assim para o corpo lá da empresa, que não aconteceria, mas ele sabe que o Senhor é comigo, né? Eu falo isso é comigo, no sentido de que negociações assim, por exemplo, que ele ganhava acima do valor e a pessoa comprava como se aquele fosse o valor. E hora nenhuma nós estipulamos alguma coisa no sentido de coisa errada, de forma alguma. Por exemplo, num lote de gado, em que o gado valia ali uns 10 mil, e nós chegamos falando assim, olha, esse lote aqui nós vamos vender ele por 12.600. A pessoa falava assim, tá bom, vou pagar, eu vou ficar com o lote. Coisas assim, sabe, que ele olhava e falava assim, nossa, como? Ou às vezes era apresentado alguns lotes no valor X que nunca era vendido. Em outros tempos, como dava para se perceber antes de eu chegar ali, e a gente chegava lá com o mesmo X, na hora era vendido. Ou negociações de coisas que estavam paradas há muitos anos, que o senhor ia lá e abençoava e vendia, sabe? Nossa, o senhor veio fazendo tantas obras no nosso meio. A mãe dele também era dessa outra denominação, que na verdade é outra religião. A família dele tinha imagens lá e tudo mais, mas ele virava para mim e falava assim, ó, chamava todos da empresa ali daquele setor, falava assim, ó, conversou comigo antes, falou assim, ele me chamava de pastor, né, o pastor. A gente pode ter todo dia 1 hora de palavra. O senhor pode falar aí da sua religião, da sua igreja e tudo mais, mas 1 hora de palavra todo dia a gente pode ter? Eu falei, olha, meu querido, mas se o senhor der alguma palavra, tudo mais, tudo bem. Aí na hora que eu falava isso, ele já reunia, já chamava todo mundo para a sala lá. Falei, olha, vem cá todos, ó, a partir de hoje, dentro dessa empresa aqui, a partir de hoje vai ter 1 hora de palavra com o pastor. Desse jeito, né? E como ele era o chefe, e a maioria que estava ali era pessoas da família dele, que também era uma empresa familiar. Então naquele escritório ali, a maioria era pessoas da família. Então tinha ali, aí dava uma palavra assim, segundo o senhor dava, né, no coração e tal, e finalizava aquilo ali, eles ficavam assim, sabe? Ficava assim, nossa, e tal. E o senhor veio fazendo obra, até o dia que o senhor me tirou de lá. Então essa obra toda que eu estou contando, meus irmãos, perdoa, de ser quase 30 minutos, e olha que eu resumi e deixei de contar algumas coisas a mais, para não ficar tão grandes, meus queridos irmãos e visitas do canal, para dizer o seguinte, o Senhor ouve a sua oração, louvado seja Deus. E se você quiser que o Senhor também fale com você, não estou dizendo onde você vai, não aconteça isso, mas eu te falo dentro dessa obra. Procura uma congregação cristã no Brasil, próxima de você, que o Senhor vai te fazer lembrar de uma. Procura o dia de culto e vai congregar, porque outrora, até o Senhor me falou isso, eu creio que eu falei nessa obra aqui. Se eu não falei nessa obra aqui, é porque das outras vezes que eu estava falando que eu fui interrompido 3 vezes, eu tive que recomeçar novamente. Até agora mesmo, passou até um cara aqui perto de mim, eu estou num lugar, numa área quase central, passou perto de mim aqui, em volta do carro, mexendo com droga. Infelizmente, está desse jeito, né? Infelizmente, as coisas hoje em dia estão assim. E aquela carniça toda, misericórdia, mas eu continuei contando aqui, eu só dei um pausa só e continuei contando aqui. Então, meus queridos, louvado seja Deus. Então, se eu não disse desse áudio aqui, mas dos outros eu disse, é o seguinte: quando eu vim para essa Graça Santa na congregação cristã no Brasil, lembrando que esse canal não tem nada a ver com congregação, o canal não tem nada a ver com congregação, não tem ligação com a congregação, não falamos o nome da instituição de forma alguma, está na obra que o Senhor pode contar. O Senhor falou para mim lá na boca do servo de Deus o seguinte, toda sua oração feita a mim, o Senhor estava falando diretamente para mim, naquela toda 1 hora de todos os dias, o Senhor falou para mim, nunca será esquecida diante de mim, e mesmo depois que eu te recolher, ainda lembrarei delas. Então, das orações, meus irmãos, você que fala com Deus, creia a Deus. E eu digo hoje, eu disse tudo isso no finalzinho para dizer o seguinte, antigamente, outrora, eu falava com Deus e o Senhor falava comigo algumas vezes. Hoje o Senhor fala comigo e eu escuto o Senhor e converso com Deus em algumas oportunidades que o Senhor dá. Chego a conversar com o Senhor, igual tem uma obra ou outra aí que eu falei com o Senhor. Louvado seja Deus, com o Senhor ou com o anjo do Senhor. Então é uma representação também do Senhor.
Então peço, falo para você, venha congregar na congregação que está no Brasil, para você ouvir do Senhor, da boca de Deus. Volto a dizer novamente, esse canal não tem nada a ver com a igreja de congregação, estou falando repetitivamente, para que fique bem cravado isso aí. O intuito não é falar de lugar algum, mas contar a obra do jeito que foi. Meus irmãos, essa é a obra, louvado seja Deus, Deus seja louvado, glória a Deus. Amém. Perdoa esse tanto de minutagem, meus irmãos.